Você acredita que os dinossauros viveram entre 230 a 65 milhões de anos atrás? Porque teve uma descoberta de um fóssil de dinossauro que datava de 80 milhões de anos atrás, que continha colágeno e tecidos moles, coisa que não dura nem 1 milhão de anos. E a pior parte é essa imagem. Os evolucionistas disseram que isso foi uma mancha de lama que escorreu e formou o desenho das patas. Mano, você acredita que isso foi uma mancha de lama de verdade? Pra mim, isso aí é realmente um brachiosauro, um apatossauro. Os evolucionistas dizem pra nós que o macaco um dia estava andando, começou a andar um pouco mais pra cima, foi andando mais pra cima, depois foi andando mais pra cima, modificou um pouco, caiu os pelos e aí virou ser humano. Essa é a teoria da evolução. É mais fácil acreditar nisso ou é mais fácil acreditar no criacionismo? Também, em 1938, alguns pescadores pescaram um peixe que eu não sei o nome, que, de acordo com os evolucionistas, foi aquele peixe lá que começou a sair andando debaixo da água e formou todos os animais terrestres. E eles disseram que ele estava extinto há 70 ou 90 milhões de anos. Encontraram ele em 1938. Também temos esse grande tubarão branco de 100 milhões de anos atrás, esse fóssil aí que vocês estão vendo. E agora o grande tubarão branco de hoje. Onde está a evolução dele? 100 milhões de anos. 100 milhões! Também temos essa tartaruga que é a mesma coisa do negócio antepassado. 120 milhões, até mais. Hoje não mudou nada. Veja essa imagem. É claramente um estegossauro. Só eu vi um vídeo do Channel Star Brasil, eu acho que é esse o nome do canal, que os caras falaram que simplesmente foi um artista que fez um desenho errado. Simplesmente isso. E que aquelas coisas nas costas que parecem placas são folhas com uma decoração que está lá fora, né? E outra coisa, a água não faz curva. Bom, mas voltando ao assunto que é a verdade sobre os dinossauros, na Bíblia tem algo interessante. Vou ler Jó, capítulo 40, versículo 15. Veja o Behemoth que criei quando criei você, e que come capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos de seu ventre. Sua cauda balança como o cedro, os seus nervos e suas coxas são firmemente estrelaçados, seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com uma espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regado o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos? Se vocês forem ver, essa descrição da Bíblia é muito parecida com a descrição de um brachiosauro. Aqui está escrito que ele come capim como boi. O brachiosauro comia muito capim, muitas folhas e muitas coisas desse tipo. Também está escrito, balança sua cauda como o cedro. O brachiosauro e o apatossauro podiam mexer sua cauda rapidamente para usar como chicote. É muito parecido com a descrição de um brachiosauro. Então, Deus criou o dinossauro com Adão e Eva. Então, por causa de fome e riqueza, alguns seres humanos começaram a caçar os dinossauros. Então, o número de dinossauros no mundo foi diminuindo, até que sobraram poucos, muito poucos. Então chegou o dilúvio de Noé. Então, não tinha dinossauros o suficiente para sobreviver. Exemplo, só tinha tipo um Tiranossauro Rex, não tinha dois para continuar. Então, ele deixou eles lá e aí eles foram mortos com o dilúvio. E faz até sentido, porque muitos dos fósseis de dinossauros são encontrados juntos. E os evolucionistas dizem que a maioria dos fósseis foi arrastados por rios. Será que não foi um dilúvio? Eles nos contam que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Porque um asteroide caiu lá no Golfo do México, causou uma explosão, tsunami, chuva de meteorito, um monte de coisa aí, nuvem de alguma coisa lá, começou a chover fogo também. Eles falaram um monte de coisa, mas é bem estranho.
Tem até um documentário, O Fim dos Dinossauros, que se você for ver, não dá. Bom, agora uma pergunta que provavelmente você está se fazendo. Se seres humanos conviveram com dinossauros, provavelmente eles contaram isso para alguém. Então por que hoje em dia a gente não ouve nossos avós falando que os tataravós deles encontraram dinossauros? A resposta é simples. Resumo, a experiência se torna memória, a memória se torna lenda, a lenda se torna mito. Então deixa eu explicar. O cara encontrou um dinossauro, aí ele contou pro filho dele, o filho dele contou pro filho dele, que no caso era o neto do cara que encontrou o dinossauro. Só que aí o neto se perguntou, será que isso realmente aconteceu? E foi prosseguindo, até que chegou uma época que eles pensaram, não, foi só uma história de linear que ele contou pro meu tio, pro meu avô. Então foi desse jeito aí que dinossauros viraram lenda. E essa é a origem dos dragões. Eu vou explicar já. Bom, você provavelmente já ouviu falar de dragões. Eles são a cultura mais famosa da China, se eu não me engano. Também de outros países por aí. Essa é a imagem mais conhecida do dragão, que parece uma cobra com chifres e uma boca de dinossauro. Bom, na minha opinião, dragões não eram nada mais nada menos que dinossauros, só que de outro ponto de vista. Bom, pode ser que alguns dinossauros como T-Rex ou Brachiosauro pudessem soltar fogo. Você vai pensar, não tem como animal soltar fogo. Bom, tem sim. Não sei como, mas eles talvez alguns dinossauros pudessem soltar fogo pela boca, assim como os dragões. Só que então, naquela época, como os homens não tinham uma memória tão boa, o cara encontrou um dinossauro, matou um dinossauro que soltava fogo. Aí ele encontrou pro neto dele. O neto dele encontrou pro outro neto. E o neto pensou, peraí, será que não era uma criatura mitológica? Entendeu? Nasceu uma fantasia. E desse jeito foi prosseguindo, até que dinossauros viraram dragões, que eram uma lenda total. E se você for ver, há muita representação de dragão na história. Inclusive, tem um dinossauro chamado Dracorex, que o nome dele significa dragão rei, porque sua cabeça parecia muito com a de um dragão na época que ele foi descoberto. E esse podia ser um dos animais que foram dragões. Ele podia até ter asas que não foram encontradas porque eram de um material... Sabe aquelas asas dos pterodáctilos que não são encontradas porque são de cartilagem, tipo tecido mole, e só foi encontrado o dedo dele, por isso que a gente sabe que ele tem asa? Esse animal também podia ter asas, só que como era feito de material diferente, não foi fossilizado. Ou seja, dragões não eram nada mais, nada menos que dinossauros, só que do ponto de vista dos homens antigos. Até porque, na época da Bíblia e na época que dragões eram avistados, basicamente não existia a palavra dinossauro, que foi inventado em 1900 e alguma coisa por um homem chamado Owen, eu não lembro mais o nome dele. Bom, é isso. Eu vou apresentar algumas provas da convivência de dinossauros e humanos. As duas imagens que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, também temos essa. Esse mosaico aí tem 2000 anos. Ele está localizado lá no sul de Roma. Aí nós temos um retrato do rio Nilo até a Etiópia. E aí, nesse negócio aí, os homens estão caçando um bicho que parece um dinossauro ali no rio ali. E ao lado daquele animal está escrito Crocodilo pardalis, que quer dizer crocodilo leopardo. Muito parecido com o Velociraptor, não? Até porque o Velociraptor era muito mais rápido que um leopardo. O interessante é essa estátua bem antiga aí, é idêntica a um Oviraptor. Olha essa imagem, por exemplo. Muita coincidência, não? Olha esse artefato de uma civilização pré-grega. É muito parecido com um estegossauro. É idêntico quase. Provavelmente, alguns dos seus antepassados já domaram ou até enfrentaram esse bicho aí que está em cima. Nós temos essa imagem que parece muito um dinossauro. Eu não sei qual pode ser um galimimos ou algum animal quadrúpede, quer dizer, bípede. A verdadeira extinção dos dinossauros é fácil de eu explicar. Antes do dilúvio aconteceu o seguinte: os dinossauros conviviam com os homens. Chegou uma época que os homens começaram a caçar os dinossauros, usá-los para batalhas e tal. Matavam eles por riqueza, pois eles vendiam, falavam, olha, eu sou todo poderoso, derrotei o tiranossauro. Então, o número de dinossauros vivos diminuiu drasticamente.
Até que um dia, chegou o dia que Deus disse para Noé construir uma arca e pegar cada casal de cada espécie de animal e colocar na arca, pois aconteceria um grande dilúvio. Então Noé assim fez. Só que então, quando ele foi pegar os dinossauros, como tinham poucos dinossauros, por exemplo, ele queria pegar um casal de dinossauros, mas só tinha um T-Rex macho, ou seja, não daria para salvar a espécie. Ela estaria em extinção completa. Ele poderia salvar alguns dinossauros. Como? Ele pode salvar um casal de galimimos, de triceratops, e assim foi. Quando o dilúvio acabou, os dinossauros restantes foram soltos. Então, quando a raça humana se espalhou novamente, eles caçaram os dinossauros restantes, só sobrando aves e lagartos. E os dinossauros se extinguiram. Rapaziada, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se não perder um vídeo novo. Falou!